Olá pessoal, tudo bem? Chegamos à nossa quinta aula de Fundamentos de Grego Clássico. Na aula passada, nós vimos como funciona uma língua declinada e quais são os casos do grego clássico. Se você, por acaso, não tem isso aqui ainda muito claro para você, eu sugiro que você volte no vídeo anterior, na aula 4, e dê uma revisada. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário que eu vou tentar te ajudar. Tá? É importante que isso aqui esteja muito claro para você, para a gente poder seguir adiante. Bom, nós vimos também essa tabela aqui, com as declinações do adjetivo kalos, né? Belo. E a partir disso daqui nós vamos conhecer hoje todo o sistema nominal do grego. Nós vamos começar pela segunda declinação, porque é a mais simples, né? E começar justamente pelo kalos no masculino e o kalon no neutro. E vamos tentar tirar um paradigma disso daqui. Olhem só, nós temos o quê? No nominativo masculino, nós temos os. No acusativo temos on. Genitivo, o. Dativo, oi. Vocativo, e. Certo? Olhem no neutro, como é bem semelhante. Nominativo on, acusativo também on. Certo? Genitivo idêntico ao masculino, é o. Dativo também a mesma coisa. Vai ser o igual o masculino. E o vocativo vai ser a mesma coisa que o nominativo e o acusativo. No plural masculino nós temos oi, nominativo, depois os no acusativo, on no genitivo, ois no dativo, oi no plural. Tirar esse acento porque às vezes o acento não cai aqui. No neutro temos a no nominativo e também a no acusativo. Genitivo, de novo, vai ser a mesma coisa no masculino e no neutro. Também o dativo, mesma coisa, pois. E o vocativo vai ser igual ao que era ali em cima, o nominativo e o acusativo. Tá? Então nós temos uma regra geral e nós vemos que esses daqui são iguais e esses daqui são iguais, certo? São iguais nos dois casos. Além disso, nós temos no neutro uma mesma terminação, tanto para o nominativo, acusativo, para o vocativo, tanto no singular como no plural. Muito fácil, né? E no masculino nós temos terminações diferentes, mas elas também não são muito complicadas, né? Então esse é o paradigma da segunda declinação. Paradigma masculino, paradigma neutro da segunda declinação. A partir disso, nós podemos declinar uma palavra como anthropos, por exemplo, né? Usando aquelas mesmas declinações, as mesmas terminações. Acusativo, ton, anthropon. Genitivo, tu, tropo. Por que andou o acento? Por que o acento não está aqui onde estava antes? E por que ele não se tornou um circunflexo como aconteceu no kalu? A acentuação das palavras vai variar de acordo com a acentuação natural que essa palavra tem, né? Onde o acento normalmente ficaria. No caso de anthropos, o acento é proparoxítono. Ele fica na antepenúltima sílaba. Então, o acento vai sempre tentar recuar o máximo possível.
No caso de anthropos, ele não pode recuar e ficar aqui onde ele gostaria, porque a última sílaba da palavra antes era breve, on, e depois ficou longa, u. Quais são as sílabas longas, quais são as sílabas breves? As sílabas com eta e ômega são sempre longas. E os ditongos, u é longo, mas ai não é longo, oi não é longo. Então, os ditongos com u são longos. Os outros, em poesia, vão ser longos, mas para a prosódia da fala normal não são considerados longos. É um pouco confuso isso, mas enfim, a gente vai se acostumando, não se preocupem. Vocês também não precisam decorar isso, assim, onde fica o acento exatamente, não é tão importante. O importante é você decorar as terminações e conseguir reconhecê-las no texto, né? No texto vai estar já o acento lá onde ele deveria estar, você não vai precisar colocar o acento. A gente também não está aqui tentando escrever em grego. Nosso objetivo é ler grego antigo e traduzi-lo, né? Mas, claro, vou tentar explicar a regra para vocês da melhor forma possível. Então, o acento grego tenta sempre recuar o máximo possível e permanecer na sua posição natural. Isso, quando não é possível, ele vai andar mais para o fim da frase. No caso de antropo, foi o que aconteceu. No caso de kalos, o acento já é naturalmente na última sílaba, então não tinha mais para onde ele recuar. E ele ficou aí mesmo. Então, é isso, basicamente. A gente vai ver isso acontecer aqui também no dativo. Ó. Tu antropo no genitivo, no dativo toi an tropoi. Toi antropoi. E o vocativo o antrope. O antrope. Certo? Daí agora no neutro. No neutro a gente viu que o nominativo e o acusativo têm a mesma forma. Então é topaidion no nominativo e é topaidion no acusativo. O genitivo vai ser tu pai dio e o dativo tu pai di oi. O vocativo igual também, o nominativo e o acusativo. Então, alpaidion. No plural, hoi antropoi. O acento pode ficar aí porque para a prosódia da fala cotidiana esse oi era considerado breve, ainda que na poesia em geral ele é considerado longo. Tus tropos. Esse encontro vocálico U é uma vogal longa, por isso o acento teve que andar. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Ton antropon. E aqui também. Tois antropos. E por fim, o antropoi. No neutro, topaidion no singular, no plural, tapaidia. A mesma coisa depois no acusativo, tapaidia. O genitivo vai ser igual ao masculino, topaidion, e o dativo, tois pai diois. Vocativo, o pai dia. E isso, essa é a segunda declinação. Muito tranquilo, né? A gente simplesmente seguiu os paradigmas que a gente já conhecia da aula passada para os adjetivos. E deu certinho aqui. A única questão é a questão dos acentos, com a qual vocês não precisam se preocupar demasiadamente, pois, como eu disse, nosso objetivo é ler e traduzir. O importante é a gente reconhecer essas terminações e saber se é um nominativo, se é um acusativo, um genitivo, um dativo ou um vocativo, se está no singular ou se está no plural. Aliás, aproveito para falar uma coisa que eu não falei na aula passada,
é que o grego, além do singular e do plural, ele tem também o dual, né? Então você tem um número para o 1, um número para o 2 e um número para o múltiplo, né? Então tem tanto nós dois como eles dois e vocês dois. Só que o dual caiu em desuso no grego clássico, ele aparece muito raramente em algumas expressões. Em Homero a gente vê ele com um pouco mais de frequência, mas no grego clássico é bem comum. Por isso a gente acaba nem aprendendo de início o dual, porque ele vai aparecer tão pouco que no momento é mais importante a gente aprender o singular e o plural e ter isso bem cristalizado para depois ver as terminações do dual, que são bem simples, bem fáceis de aprender, mas é melhor não confundir no momento. Foquem no singular e no plural e depois a gente conversa sobre o dual. É por uma questão filosófica do grego, de entender que existe o uno, o duplo e o múltiplo. São as formas de organizar o mundo no pensamento grego dessa época. Mas a gente conversa sobre isso uma outra hora. Tá, fizemos então o masculino e o neutro, segunda declinação. Vamos para a primeira declinação, que também é muito simples. São nomes em geral femininos, mas há alguns também masculinos. Ela tem 2 paradigmas masculinos e 3 paradigmas femininos. Antes que vocês fiquem assustados, eles são basicamente a mesma coisa e tem só uma variaçãozinha assim, de uma vogal. É muito tranquilo. Vamos por partes. Então, começando pelo boé. A gente vai usar a mesma coisa. Aqui a gente vai pegar um paradigma a partir do feminino. E qual paradigma é esse? Vamos lá. No nominativo a gente tem eta. No acusativo a gente tem eta ni. O genitivo eta s. O dativo eta com iota subscrito. E o vocativo é a mesma coisa, é um eta só. O plural, a gente tem ai, né, alfa, jota. O acusativo, alfa, sigma. O genitivo é igual dos outros, né? Os três gêneros, vai ser a mesma coisa. O dativo é alfa, iota, sigma, ais. E o vocativo é igual ao nominativo, assim como acontece no neutro e no masculino plural. Então, esse é o paradigma da primeira declinação, nomes femininos em geral. E a gente vai aplicá-lo aqui nessa tabela. Vamos declinar a palavra reboé, né, o grito. Boé é feminino em grego, apesar de em português ser masculino. Então, reboé no nominativo, no acusativo, ten, boen. No genitivo, tes, boes. No dativo, tei. Qualquer momento agora. Tei. É isso? Nossa. Shift, Ctrl, Alt. O que não está fazendo? É aqui. Perdão. Tei, boé. No vocativo, ó, boé. Então, aplicamos o paradigma e deu certinho. No feminino, ai, bo, ai. Tas, bo, as. Ton, bo, on. Tais, bo, tais, boais. E ó, bo, ai. Feito. É isso, a primeira declinação, os nomes femininos. Reboé, ten boé, tes boés, tei boé, ó boé. Hai boai, tas boás, ton boon, tais boais, ó boai. Tá?
Mas a gente tem um segundo paradigma feminino, que são os nomes terminados em alfa. Por que tem nomes terminados em alfa, nomes terminados em eta? Tem uma variação vocálica ali que se dá de forma dialetal, inclusive, né? No dialeto jônico, a gente vê muito mais palavras terminadas com eta. Inclusive, remera, em jônico é remere. Então tem essa variação vocálica nos dialetos gregos e também dentro dos próprios dialetos. As palavras que terminam no radical com rho, y e iota vão ter o alfa no dialeto ártico, né? Então, se antes da vogal da declinação a gente tem um rho, um y ou um iota, a terminação dela vai ser em alfa. Se tiver alguma outra coisa, vai ser eta. Basicamente essa é a regra do rei, né? Rho, y, iota. Então, por isso a regra do rei. Então, no nominativo a gente tem remera, no acusativo ten remeran. Vejam que é a mesma coisa, a única coisa que mudou é a vogal. Tu reboes, tes boes, tes remeras. Tei remerai. E vocativo o remera. Aí temos o plural. Hai remerai, tas remeras, ton remeron, tais remerais. O remerai. Vejam, é praticamente a mesma coisa. O plural, inclusive, é idêntico. Mudou só aqui no singular, que em vez de eta a gente tem alfa. Muito tranquilo, não? E como eu disse para vocês, vai ter ainda um terceiro paradigma, que é um paradigma misto, que vai ser basicamente esse daqui, com a diferença de que no genitivo e no dativo a gente vai ter eta em vez de alfa. Um exemplo disso é retálata. E como a gente vai saber se ela é do tipo 2 ou do tipo 3? Quando a gente vai no dicionário e quando a gente aprende uma palavra nova, é importante aprender não só o nominativo, mas também o genitivo. Isso vai dizer pra gente qual é a declinação da palavra. Então, se você olha no dicionário, ele vai te dar a entrada no nominativo e, entre parênteses, às vezes, ou coisa assim, ele vai te dar o genitivo. Então, você tem que aprender, ao aprender uma palavra, você vai aprender o gênero dela, que o gênero pode não ser igual em português, né? É o caso de retálata, é o mar, mas em grego o mar é feminino, como em francês. Então a gente tem que aprender o gênero dela e tem que aprender também qual é a forma dela no nominativo e no genitivo. Isso é bem importante. Então, aprendendo o genitivo, a gente sabe se uma palavra de primeira declinação, é de tipo 1, 2 ou 3. Tá? Então, tálata a gente vai declinar, vai ser igualzinho remera, o dia, com a diferença de que no genitivo e no dativo a gente vai usar a forma a primeira forma da primeira declinação. Então, retálata, ten talatan, tes talates. Vejam, o acento andou de novo, porque a gente tinha uma vogal breve, alfa. Alfa pode ser tanto breve quanto longo, a gente varia. Mas no caso dessa palavra é um alfa breve. E a gente colocou no final agora, com essa terminação, um eta. O eta é sempre longo, por isso o acento andou para cá. Tá? Então, a gente começou com o paradigma 2, de remera, né? No acusativo e no nominativo, mas no genitivo a gente veio para o paradigma de Boé, tes talates. E a gente vai pegar também o dativo daqui. Tei talate. O resto é a mesma coisa. A gente vai seguir agora o paradigma 2 inteiro.
O tala. Desculpe. O talata. Hai talata. Tas. Talatas. Esse alfa aqui com sigma é longo, por isso o acento andou. Ton, ta, la. Ton. Tais. Talatas. O. Talatai. O talatai. Tá? Então, basicamente é isso. Essas são os três paradigmas possíveis para a primeira declinação das palavras femininas. A gente vai olhar no dicionário, vai ver reboé, saber que é feminino, vai ver também que ele vai dar para a gente boés, o primeiro paradigma. Mesma coisa com remeira. Vai estar lá remeira, vai estar tes remeras. A gente vai saber que é uma palavra do segundo tipo. E tálata também. A gente vai ver retálata e tes talatas. Ele vai dar tálata e vai dar talatas pra gente. A gente vai saber que é do grupo 3, que é esse grupo misto que mistura essas duas terminações. Tudo bem? Bom, o que vai acontecer então com o poietés? Ele vai usar basicamente as terminações do tipo 1, mas o genitivo dele vai ser feito com o genitivo da segunda declinação, igual antropo, né? Vai ser um U no final. Então a gente vai ter hopoietés no nominativo, ton poieten no acusativo, mas o genitivo vai ser tu poie tu. Ele vai usar o U de calu e de antropo. Hopoietés, ton poieten, tu poietu, e no dativo já volta ao normal. Toi poietei. E o vocativo o poietá. Aqui mudou um pouquinho também, né? Mas é basicamente isso. Bem tranquilo. Conhecendo isso aqui, a gente vai olhar esse e vai entender. Essa terminação de tes é uma terminação que a gente vai encontrar bastante no grego, porque é o sufixo de agente, né? Quem faz alguma coisa. Essa palavra poietés, o poeta, é formada a partir do verbo poieo, fazer, com esse sufixo de agente, né? Então, poeta é o fazedor. Então, vai ser um sufixo bastante comum. Kybernetes, né? O navegador do navio, o timoneiro, o capitão. Vem do verbo kyberneo com a terminação tes também. Tinha hopoietés no singular, no plural hoi poietai. Hopoietai. O acusativo tus poietas. E o genitivo toi poieton. Dativo tois poietais. E vocativo o poietai. Bem tranquilo aqui. Acho que não teve nenhuma surpresa, né? Nenhuma surpresa. Tudo como a gente esperaria. A única surpresa, então, é aqui, mas é tranquilo, porque a gente vai ver que é uma terminação masculina. E aqui no vocativo também não é o que a gente esperaria, né? A gente nem saberia o que esperar, porque é uma terminação nova, mas é diferente do paradigma 1, quis dizer. E existe ainda um outro paradigma masculino de primeira declinação, que é idêntico ao de Rhoneanias, essa terminação em alfa sigma. A gente vai ter Rhoneanias, ton neanian, tu neaniu, toi neani,
ai e o, nia. Depois, no plural, a gente vai ter hoi, niai, tus, nias, ton, nian, tuis, niais, o, niai. Bem tranquilo, né? Acho que não tem muita surpresa. O que a gente vai ter aqui, de novo, o genitivo é o da segunda declinação. Basicamente isso. O vocativo também a gente não teria muito como adivinhar, mas não é nada excepcional. E o vocativo é tão fácil de localizar, principalmente na prosa, em que ele quase sempre vem junto com esse O. Tá? Então, com isso a gente termina a primeira declinação. 3 paradigmas femininos, muito parecidos entre si, e 2 paradigmas masculinos, que refletem também a mesma variação vocálica entre alfa e eta que existe aqui no feminino, e essa peculiaridade de usar o genitivo no singular, o genitivo masculino da segunda declinação. Com isso a gente fechou a primeira declinação, a gente já tinha visto a segunda, e agora restou só a terceira. A terceira tem a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, porque ela tem bastantes variações, mas tem uma regra geral que é muito simples e vai ajudar a gente a se localizar. E a regra geral é, quando a gente vai lá no dicionário e vai procurar, por exemplo, Hoaner, a gente vai encontrar aner, e como eu disse para vocês, vai ter o genitivo também. E no dicionário vai estar assim o genitivo dele. Andros. Então, a gente vai descobrir que tem uma variação no radical da palavra, né? Foi de aner para andr. E essa é a característica principal das palavras de terceira declinação. Elas têm um radical no nominativo e depois mudam de radical nas outras formas. E é basicamente isso. As terminações que a gente vai encontrar numa palavra como aner, uma palavra como guiné ou pragma, são basicamente as mesmas, tá? Para os masculino, feminino e neutro. Então, se a gente aprende esse paradigma principal, que a gente chama de 3A, esse aqui de aner, homem, e de guiné, mulher, e 3B, esse das palavras neutras, de pragma, a gente se localiza muito bem na terceira declinação. Mas eu vou mostrar também as outras variantes, que são bem pouca coisa muda, e é basicamente essa a regra central. Palavras de terceira declinação mudam de radical, depois tem um radical no nominativo e outros radicais para as outras formas. Então, a gente tem Hoaner no nominativo, mas o acusativo é ton andra. O genitivo tu andros. Depois, toi andri. O aner. Certo? Daí, no plural, foi andres, tus andras, ton andron, tois andrassi, um ni aqui entre parênteses, porque isso aqui é chamado de ni móvel, é um ni eufônico. Ele vai aparecer se a próxima palavra começar com uma vogal. Daí a gente vai ver, geralmente, andrassi. Se a próxima palavra começar com consoante, o ni muitas vezes não vai aparecer. É uma regra de eufonia do grego. O grego achava que soava melhor dessa forma. Como um paralelo, a gente pode pensar no francês, aquelas palavras terminadas em T, e esse T só é pronunciado se a próxima palavra tem uma vogal, senão esse T acaba nem sendo pronunciado, ou um S também. Então, tois andrassim, o andres. Esse é o paradigma geral da terceira declinação. A mesma coisa vai aparecer aqui com Guiné, mulher. A gente olhando no dicionário, a gente vai ver Reguiné, e vai ver que o dicionário vai dar pra gente também a forma Gynaikos. Reguiné, tes Gynaikos. Então, tem dois radicais diferentes aqui, né? A gente tinha Gyn
e tem Gnaik. Por isso, terceira declinação. A gente vai usar esse radical aqui para fazer. E vai usar as mesmas terminações que a gente usou para cá. Regné, ten, Gnai, Gnaiki, O, Gnai. No caso específico aqui de Guiné, o vocativo é irregular, assim também como aconteceu em Aner. Mas de resto eles vão seguir o mesmo paradigma. Hai Gnaikes, tas Gnaikas, ton Gnaikon, tas Gnaiksin, de novo com unimóvel, e O Gnaikes. Tá? A gente tem as mesmas terminações. O nominativo vai variar, mas o acusativo singular, a terminação é alfa, o genitivo os, dativo i, vocativo, aqui no caso também eles são irregulares. Mas nominativo es, plural, né? Acusativo as, genitivo on, dativo si. E aqui virou xin por conta desse encontro consonantal, né? A gente tinha o radical dele é Gnaik, esse aqui é o radical, certo? E esse kappa, quando entrou em contato com o si da terminação, a gente tem um dígrafo em grego para esse encontro consonantal, né? De kappa e sigma, de k e s, que é o xi. Por isso, essa diferença aqui, mas é simplesmente uma outra forma de grafar. Né? O que a gente tem aqui é isso, Gnaik, si. E a gente tem o dígrafo xi para esse encontro. Mas é basicamente a mesma coisa, né? E aqui o vocativo plural é regular, não tem nenhuma surpresa. Então, pragma vai seguir basicamente a mesma coisa. A gente vai olhar no dicionário e vai descobrir que é pragma no nominativo e pragmatos no genitivo. No dativo, pragmati, o vocativo opragma, e faltou o acusativo, que é igual. Topragma, tanto no nominativo quanto no acusativo. Isso é uma regra geral do neutro, né? O nominativo sempre igual ao acusativo. A gente tem a mesma terminação os no genitivo e a mesma terminação i no dativo. No caso aqui, o vocativo é completamente regular. Depois, no plural, a gente vai usar esse radical aqui, né? Pragmat. E vai colocar uma terminação de neutro, no caso. Tá? Pragmata. Tá? Pragmata. Então, por isso que ele é um molde um pouquinho diferente, chamado de 3B, porque ele tem essa peculiaridade de, por ser neutro, ter um plural diferente e ter o nominativo e o acusativo idênticos. De resto vai ser a mesma coisa. Ton, pragmaton, tois, pragmasi. E, por fim, ó, pragmata. Tá bem tranquilo, não? A gente tem o que a gente esperava ali do paradigma. Aqui é um pouquinho diferente, mas de resto completamente regular. E com isso a gente pode tirar uma regra, né? Essa regra que eu havia comentado para vocês.
alfa, os, i, es, as, on, si. Certo? A mesma coisa que vai acontecer aqui. Para os próximos casos, a gente vai ver basicamente o mesmo. Com alguma exceção, né? Alguma mudançazinha, senão não justificava ser um paradigma diferente. Quando a gente olhar Pletos no dicionário, a multidão, a gente primeiro vai achar, nossa, Pletos parece uma palavra masculina, né? Só que não é neutro, Pletos. Em segundo lugar, a gente vai ver que o genitivo de Pletos, então essas duas coisas aqui vão acender uma luz pra gente de que tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Uma palavra de 3C, uma palavra neutra, que tem um genitivo diferente. O acusativo dela é Pletos, porque afinal de contas é neutro, é sempre igual ao nominativo e acusativo. O acusativo vai ser Pletei, o vocativo, Pletos. O plural, tá, plete, vejam que aqui mudou, né? Acusativo plural também, tá? Plete. Genitivo, ton, pleton. Dois, pletesim. Plete. Então, Pletos um pouquinho diferente, né? A gente tem um dativo com E ali, além do iota. O iota é uma marca de dativo que a gente vai reconhecer, mas tem esse E que a gente não esperaria. O genitivo também tem uma forma um pouquinho diferente, porque a gente mudou de radical aqui, né, para esse E. Quando ele se encontra com o OS da terminação, ele vira us. É isso que acontece ali. Esse E aparece aqui também, né? A gente mudou de plat para plate. Por isso, essa mudança. Essa é uma outra variante possível. Mas, olhando assim, o importante é lembrar que existe essa possibilidade de um plural neutro terminado em E. É um pouco confuso, a gente pode acabar, ao traduzir, se confundir, vendo que o masculino parece, o singular parece masculino, singular, e o plural parece um feminino singular. A gente tem que ficar muito atento. Em especial, uma coisa que pode ajudar muito a gente, no caso assim, é olhar o artigo. Tá plete, o artigo vai salvar a vida da gente, porque o artigo, independente dos casos, independente da declinação que for a palavra em si, o artigo é sempre igual, né? Ele sempre segue o mesmo paradigma. E se a gente está confuso e achando que isso aqui pode parecer um masculino, quando a gente olhar para o artigo, a gente vai se salvar. Ah, não, peraí, não é um masculino, é um neutro singular. Isso aqui parece um feminino singular? Não, não é, olha o artigo. É um neutro plural, tá? O artigo salva a vida da gente. Inclusive para achar os casos, né? Se a gente se baseia se a gente olha para o artigo, a gente acha rapidinho qual caso que tá, porque o artigo a gente conhece. Pode até parecer uma palavra mais exótica, de uma terceira declinação aqui que a gente não lembra na hora, mas o artigo vai salvar a vida da gente. Tudo bem? Então vamos para o próximo. Trieres, a trireme grega, aquele navio com 3 seções de bancos, três níveis de bancos de remadores remando. O nominativo é trieres e o genitivo a gente vai ver que é trierus. Muito parecido com o pletos aqui, né? Acusativo triere, genitivo
trieros, dativo trierei, e vocativo o, o trieres. Aconteceu uma coisa semelhante aqui que a gente tinha visto com o aner, né? Ele perdeu a quantidade, ele era longo, ficou breve. A mesma coisa acontece aqui, trieres tinha uma terminação longa e no vocativo ficou breve. Algo bem comum para o vocativo. Daí a gente vai para o plural. Hai trieres. Tas trieres. Tem a mesma forma no nominativo e no acusativo nesse caso. Ton trieron. E tais trieresi. O trieres. A gente tem aqui no plural um pouquinho diferente. O dativo é o que a gente esperava, o genitivo é o que a gente esperava, o vocativo é idêntico ao nominativo. O que acontece aqui eu já comentei. E aconteceu o mesmo fenômeno que no pletos, né? A mudança de radical foi que a gente tinha primeiro um radical plet, depois passou a ter um radical plete. E aqui a mesma coisa, a gente tinha um radical triere e passou a ser um radical trier e passou a ser um radical triere. Aí o E mais o A que a gente esperaria, E mais A vai dar eta. O E mais o os que a gente esperaria aqui do genitivo vai dar us aqui e vai dar us aqui. Então, a bem da verdade, a gente continua com o mesmo paradigma, né? O que acontece é que, por uma regra de encontro vocálico, a gente vai acabar com terminações que parecem diferentes, mas na verdade são a mesma coisa e resultado de um encontro vocálico. Tá? Presbys, o ancião ou o embaixador. A gente vai ter presbys no nominativo e presbyn no acusativo. Parece uma terminação diferente, mas de novo não é. O que a gente vai ter é que o encontro do alfa com esse sigma, que é o alfa que a gente esperaria, né? Esse alfa aqui do final da terceira declinação para o acusativo, quando ele entra em contato com esse sigma, ele acaba transformando esse sigma num ni. É um fenômeno vocálico também que vai acontecer em outros lugares do grego. Então continua sendo, na verdade, regular, só que por um encontro vocálico aqui, um encontro entre consoantes e vogais, na verdade, a gente tem um efeito de nasalização aqui desse sigma, e ele vira um ni. O genitivo, claro, a gente vai ter presbeos. Aqui acontece uma metátese de duração, né? A duração, isso aqui era longo, esse radical, e passou a sua longura, digamos assim, para a terminação os. E em vez de os, ficou os. Por isso, tus presbeos. Continua dentro da regra. Toi presbei no dativo. O presby no vocativo. No nominativo foi presbei, presbeis, tus presbeis, ton presbeon, dois presbeci,
Leon 2 presbes ó presbes. É isso. Aconteceu basicamente a mesma coisa que a gente tinha visto ali, né? E agora aqui no feminino, no caso de polis, vai ser basicamente a mesma coisa. Ten poli, tes poleos, tei polei, ó poli. Depois, no plural, hai poleis, tas poleis, continua igual, ton poleon, tais polis, ó poleis. Continua com um paradigma bem semelhante ao que a gente tinha antes, né? Não tem nenhuma grande dificuldade. A grande novidade aqui foi essa transferência de valor de uma sílaba para outra que gera esse genitivo em O. Mas é basicamente isso. De resto, a gente está aqui junto completos e triéreis de forma muito próxima. Agora, Astio, o paradigma de 3F, uma palavra neutra, né? Astio, a cidade. A gente vai olhar no dicionário, a gente vai encontrar para Asteos. O acusativo vai ser igual, né? Astio. O dativo vai astei. Astio. Depois, o plural tá aste, como a gente viu, pletos está plete, mesma coisa aqui, tá aste. O acusativo é igual, é neutro. Ton aste on. E dois aste. Aste. Também muito tranquilo, né? A gente já tinha visto o platos, já não nos assustamos com essa terminação E pro plural também. Que simplesmente é como eu falei para vocês, um fenômeno vocálico, né? A gente mudou de radical de ast para aste. E com o alfa que a gente esperaria aqui, esse encontro de Y com alfa virou E. Então está tudo dentro da regra, só tem um fenômeno vocálico aqui, um fenômeno fonético que pode assustar um pouquinho, mas enfim, a gente já se acostumou e tem sempre o artigo para ajudar a gente. Agora, 3G, estamos quase no fim já. Basileus, o rei, o chefe tribal. A gente vai ter no dicionário lá tu basileos. Então também já não nos assusta. Ton basilea. Toi basilei. Foi basileis. Tus basileas. Ton basilei. Leon, dois basileus. Ó, basileus. Na verdade, no ático a gente vai encontrar basileus. Mas essa forma aqui a gente vai achar em Homero. Basileus. O basileus. Tá?
Também, opa, faltou o Basileus aqui. Bacileu. E é isso. 3G também dentro do que a gente já conhecia, nenhuma grande surpresa. E, por fim, a última, o fris, a sobrancelha. Olhando no dicionário, a gente vai achar que o genitivo de ofris é o frios. Then, ofrim, de novo pelo aquele mesmo fenômeno vocálico que a gente havia visto aqui em presbios, em pólen, né? O alfa cair esse sigma intervocálico com o alfa e virar um ni. O dativo é o fruin. O frui. O frio. Ai, o frio. Esquecendo dos espíritos, né? Não podemos esquecer dos espíritos. Ai, só porque eu falei, já fiz de novo. Frias. Das. Frias. Ton. Fria. Tais. É isso. Também nenhuma novidade aqui, nada muito espantoso, dentro do que a gente esperaria. Alguma coisinha aqui um pouquinho diferente, mas por conta também, de novo, de fenômenos vocálicos aqui, de encontros entre vogais e consoantes, encontro entre vogais, a gente chega num paradigma que parece diferente, mas que no fim é a mesma coisa. Então, o que é importante a gente fazer? O mais importante de tudo é a gente estar muito bem acostumado com essas terminações aqui, né? A gente se acostumando com essas terminações, com o fato de que as palavras de terceira declinação vão ter uma mudança no radical, e olhando sempre para o artigo para ajudar a gente a ver qual é o caso da palavra, não vai ter problema nenhum, a gente vai se virar muito bem seguindo esses conselhos. Tá? Então, foquem aqui nessa daqui, nessas terminações que são as paradigmáticas, olhem sempre para o artigo e se lembrem terceira declinação tem uma mudança no radical do nominativo em relação aos outros casos. E é basicamente isso. Com isso a gente fechou todo o sistema nominal do grego. Eu vou deixar disponível para vocês essa apresentação aqui da aula e também um outro arquivo com uma lista de palavras, que é tanto a lista de palavras daqui de dentro, né, dessas palavras que a gente está vendo que são paradigmáticas para cada uma dessas declinações, e também algumas palavras novas que a gente vai ver no texto que a gente vai traduzir na 9ª e na 10ª aula. Então vocês já podem ir estudando essas palavras, aprendendo o que elas significam, podem pegá-las também lá nessa lista e tentar decliná-las seguindo essas declinações, para já estar familiarizados com elas. Nessa lista que eu fiz, eu coloquei as palavras no nominativo, e quando elas eram de terceira declinação, eu dei para vocês o genitivo. Quando elas eram de primeira ou de segunda declinação, eu nem coloquei o genitivo para vocês, porque vocês já conhecem, facilitei o trabalho de vocês. Tá? E vocês ficam com isso, então, de lição de casa. Tanto copiar essas tabelas para um caderno, se familiarizar com essas terminações das 3 declinações, como estudar essa lista de palavras e escolher algumas e ir declinando. De preferência, decline 2 de cada declinação, né?
Seria muito bom se vocês fizessem, ou pelo menos uma de cada paradigma aqui, né? Que no caso do masculino só tem um, mas o feminino tem vários, né? Se vocês fizerem um de cada tipo e aprenderem esses paradigmas, vai ser muito bom para vocês. Vocês vão ter muita facilidade de traduzir depois, porque essas coisas, a partir do momento em que nós as interiorizamos, as colocamos numa memória de longo prazo, algo que a gente já está familiarizado, elas não precisam ficar na memória de trabalho. A nossa memória de trabalho, ela é muito pequena, né? A RAM do nosso cérebro, ela é bastante pequena. Ela não consegue juntar muita informação. Se a gente tem que colocar todas essas informações gramaticais, de terminação, eu não me lembro que terminação é essa, deixa eu procurar na gramática. Se a gente tem que ir atrás disso ao traduzir, a gente vai sobrecarregar a nossa memória de trabalho e não vai dar conta de fazer o trabalho em si da tradução, que é entender o sentido das palavras e as suas relações entre si. Por isso que é muito importante estudar e memorizar essas coisas, né? Parece uma coisa meio do passado, assim, de outros tempos, né? Dizer para vocês que é importante memorizar, mas na verdade é muito importante memorizar. E para que a gente memorize as coisas, a gente precisa estudar com afinco, com dedicação e com muita motivação, com muita paixão, né? Você ativar a sede dos seus sentimentos e falar em voz alta, escrever, ler, usar todos os sentidos que você pode usar, tudo isso vai fortalecer as sinapses do seu cérebro e dizer para o seu cérebro: isso aqui é uma coisa muito importante que a gente está aprendendo, vamos gravar esse negócio. Tá? Então, para a próxima aula vocês ficam com essa lição de casa e a gente se vê semana que vem. Até mais!